Amiga, essa palavra codependência é uma palavra diferente, né? Sim. Muita gente eu acho que nem sabe o que é isso. E a gente quer apresentar essa palavra para você, pensando em você, amiga mulher, tá bom? Sim. Mas é para todos. Os homens também podem prestar atenção, que cabe para eles também. Mas pensando hoje na mulher, você é uma mulher codependente? Você entende o que é isso, codependência? Porque muitas vezes a pessoa ouve a palavra e nem sabe o que é. A Aline Kortingen está aqui para explicar para a gente. Que bom ter você aqui. Bom dia. Muito obrigada. Aline, bom dia. Tudo bem? Obrigada, Lucas, pelo convite. Enfim, falar de codependência, eu acho que antes a gente precisa introduzir uma outra definição, né? Nós somos seres totalmente relacionais, né? Nós dependemos do outro de uma forma intensa, né? Se a gente pensar, por exemplo, num animalzinho, num cachorrinho, né? Ele, por instinto, ele se mexe daqui, ele fuça dali, ele sobrevive. Agora nós, né, enquanto seres humanos, se a gente não tem um investimento afetivo, a alimentação, a higiene, o cobrir do frio, o bebê não resiste, né? Sim. Então esse processo, ele é um processo que mostra o quanto o outro é importante na nossa vida. Ele faz parte da nossa vida para que a gente possa se desenvolver. Então é sobrevivência, não se fala de uma questão secundária, é primária, né? E quando a gente fala sobre esse processo de codependência, eu acho sempre importante a gente estabelecer uma diferenciação em dois termos que, inclusive, o diferenciação e indiferenciação, né? A criança, quando ela é pequena, ela passa desse processo em que inicialmente ela se vê única com a mãe. E aos poucos, quando a gente vai demonstrando a vida, né, os passos, a entrada na escola, grupo de amigos, ela vai criando um processo de diferenciação, ela vai se vendo diferente do outro. E aí entra a autonomia, né? Entra aí a questão de se olhar como uma pessoa única, né? E quando a gente fala em codependência, nós falamos sobre a dificuldade de se enxergar, né? A dificuldade principal é quando a pessoa passa a projetar toda a responsabilidade, todos os anseios, todos os desejos no outro. Então, o outro é a extensão daquela pessoa como se ela fosse a vida dela. Então, ela age pelo outro, ela faz as coisas pelo outro e deixa de existir, né? E dentro até de uma configuração da abordagem da psicologia, a gente fala muito sobre a abordagem sistêmica, que ela sempre traz uma questão de autorregulação. Não tem como se falar em codependência se não se fala em dependência, né? Então, para uma pessoa depender de algo, existe alguém que atende essa demanda. Alguém que faz essa demanda e que mantém esse elo complementar. Ou seja, não existe só uma pessoa que é dependente, né? Existe alguém que provê essa dependência, que traz essa necessidade, né? Então, a codependência é quando o investimento da pessoa é extremamente no outro, a um ponto em que ela deixa de existir. Por exemplo, posso dizer que uma mãe é codependente de um filho? Não sei se diria assim. Pode. Põe todas as felicidades, o peso, tudo na vida do filho. Sim, aí tu falou uma palavra muito importante, Mariana, que é a questão peso, né? Isso é uma questão que quando a mãe, todas nós temos essa necessidade de prover o melhor para o filho, de querer o melhor. Só que existe uma diferença que é colocar um peso e uma responsabilidade no outro de que toda a minha vida ela passa a ser vista pelo olhar do outro. Ou seja, eu só me realizo se o outro cumprir com aquilo que eu espero. Né? Então é muito pesado isso para quem também é cuidado dessa forma. Então é importante até que as mães, em qualquer relação, né, a gente possa fazer um entendimento de que o colocar todos as necessidades, atender todas as necessidades, olhar para todas as demandas, é de uma forma também entregar para o outro uma responsabilidade muito grande.
um peso muito grande na vida, né? E quando a gente pensa em relacionamento, que a gente está pensando em mãe, filho, né, que a gente sabe que tem esse amor, mas num relacionamento também que é um outro tipo de amor. A mulher, ela pode ser codependente do marido, do namorado, ela pode desenvolver isso? Pode sim. Até porque quando a pessoa tem uma dificuldade de se sentir existindo e a dificuldade do autoconhecimento, algumas mulheres sofrem muito com questões de autoestima, com questões de se sentir com medo e principalmente o medo do abandono, né? Então, assim, para poder garantir a presença daquela pessoa ao meu lado, eu faço de tudo por ela. Eu faço até um ponto em que eu chego numa exaustão e eu não consigo mais me enxergar. Então, existe essa condição que é o dar a vida, fazer tudo pelo outro a um ponto em que eu não consigo mais existir. Então, para o marido, para os filhos, então é uma doação tão grande que ela passa do limite do que a gente fala da relação altruísta para um autossacrifício, ou seja, o outro é minha prioridade por consequência de um sentimento de abandono, de inexistência. Nossa, e agora, como a gente ver sinais, né? Tanto de codependência no outro ou na gente mesmo, né? Como ver sinais que alguém está sendo codependente? Como é que é? Bom, quando a gente observa no consultório, são pessoas extremamente exaustas. E aí entra o que a Ângela, né, estava colocando para a gente sobre essa questão que também fala ali do empoderamento e dessa condição da mulher ter que assumir tantos papéis, ser mãe, ser boa profissional, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então existe uma exaustão porque eu preciso dar conta tanto da vida do outro, né, eu preciso fazer tanto pelo outro que aquilo traz uma exaustão. Quando existe alguma dificuldade de algo que não deu certo, um sentimento de culpa extremamente invasivo. A pessoa vem culpada, a pessoa se sente derrotada e ela sente que está sempre devendo. Ela nunca consegue dar conta do recado, na verdade. Nossa, isso é muito chato, né, gente? Muito pesado. Muito pesado. Muito pesado. E a vida, ela acaba perdendo até a cor. Porque Exato. a pessoa que vive assim, ela vive numa eterna frustração. Sim. E eu acho que a pior coisa é isso, né? E também deve ser difícil para quem a gente tem o outro lado, né? Para o filho, para o marido, porque acaba sendo uma forma, não sei se existe uma forma errada de amar, mas eu acho que é uma forma muito pesada de amar, né? Sim, existe. Porque aí a pessoa do outro lado também se sente sufocada, cobrada. Aí um fica insatisfeito, o outro também. A terapia ajuda isso? Com certeza, né? No sentido em que a pessoa começa a observar e principalmente a questão do autoconhecimento, ela vai revendo as relações dela. Né? Então, assim, por exemplo, como que uma mãe percebe que ela está atendendo uma condição de codependência de um filho? Nossa. Quando, de fato, essa criança ou esse adolescente deixa de fazer coisas que já deveria, dentro da faixa etária dele, fazer e não faz, né? Eu dou até um exemplo, às vezes, no sentido, uma criança que os pais ou a mãe, né, inventa de comprar um calçado, um tênis, sempre com velcro. Essa criança está sempre até por segurança, quando é pequeno, tudo bem. Mas vamos pensar na criança lá com 7, 8, 9 anos. Nossa, fulano, por que você já não amarra o tênis? Qual foi a condição que eu dei para que ele exercitasse isso? Eu sempre atendi essa demanda, eu sempre facilitei esse processo. Sim. Então, o outro não tem a necessidade de descobrir. Eu antecipo algo. Então, o outro passa sempre a esperar. Aí a gente vem com aquelas palavras mais de senso comum. Nossa, não faz nada, espera por tudo, né? Tá sempre esperando, não luta por nada, não estuda. Né? Então, assim, por que muitas vezes esse conceito e essa situação acontece? Porque tem alguém que alimenta essa dependência. Sim. Você vê uma atitude simples numa criança pode gerar uma coisa pro resto da vida. Exato. Que loucura. Exato. Um adulto extremamente dependente. E é o que nós estamos vendo nos consultórios hoje em dia. Questões de pessoas com idades entre 30 e 40 anos extremamente dependentes ainda dos próprios pais. Nossa. Né? Como a consequência acaba. Até
comento assim, né, quando eu converso com amigas minhas que estão frustradas com o casamento, que até falo assim, olha, o que eu percebo hoje é que a gente percebe mães que criam filhos para serem filhos pro resto da vida. Exato. Não para serem maridos, né? Exato. E aí eu percebo isso em atitudes que elas comentam. E, gente, parece que é meio que uma forma, que tá tudo igual. Exatamente. Né? Aquele homem que não Exatamente. quer tomar na rédea, não quer... Então, enfim, são várias coisas. Então, acho que é importante a gente trazer à tona também esse assunto, Sim. para você em casa ter esse conhecimento e repensar, você como mãe, como esposa, você como filho, como marido, né? A gente Não, já tem que pensei trazer. aqui na hora, hoje eles vão fazer algumas coisas sozinhos. Já tô aqui, ó. Adoro, gente. Ela falou do cadarço, já pega pra mim já algumas coisas. Vamos delegar Opa, as tarefas. Deixa eu mudar isso. que Mas é legal isso, Mari, porque eu acho que essas pequenas mudanças que a gente quer proporcionar para nossa vida aqui no programa, para você em casa, que vão fazer diferença E tem no que futuro. estar aberto, gente, a ouvir as coisas, eu acho, e querer mudar. Acho que é o mais importante. Nossa, Aline, muito obrigado Obrigada, viu, por Aline? trazer esse Que conhecimento. agradeço. É emocionante, não é, Sim. amiga? Olha aqui. É, mas a gente fica, amiga. E eu acho que é isso que a gente quer para nossa vida, né? A gente quer que todo mundo seja feliz o tempo todo. exatamente. Né? Todos, a gente ama todos, nossa família, todos. Então a gente precisa ter atitudes para isso acontecer. Exato, Né? exato. Obrigado por trazer pra gente esse conhecimento. Obrigada pela oportunidade. Muito Valeu bacana. E às vezes a gente erra amando. Com Esse que é o certeza. negócio. A mãe erra amando. E é lindo isso, Achando que né? tá fazendo maravilhoso. É, e tudo bem, não é amar errado, mas é amar de um jeito que muitas vezes não é funcional.